Pai Santo, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, é poderosa no nosso meio, para ministrar ao nosso coração a revelação do alto. Espírito Santo, fala conosco, abre os nossos olhos, nosso entendimento, em nome de Jesus. Irmãos, durante esses dias eu tenho ministrado uma série sobre a certeza da plena salvação em Cristo. E eu quero dar um testemunho para os irmãos. Um líder me procurou ontem, falou: pastor, lá na célula, sexta-feira, os irmãos estavam compartilhando, um casal estava compartilhando, que depois de muitos anos, na vida da igreja, eles tiveram a revelação que, de fato, eles são salvos e salvos para sempre. Eles tiveram essa segurança, por meio de revelação mesmo, eles tiveram a revelação. E eu fiquei feliz por isso, mas eu fiquei mais feliz ainda, porque no sábado, depois da célula na sexta, no sábado de manhã, esses irmãos da célula marcaram para ir para a praia para orar. Os homens, somente os homens. E eles foram então de manhãzinha, acho que antes do sol nascer, para orar. E esse irmão que tinha tido a revelação que não se perde a salvação, ele não havia sido ainda batizado em línguas. Então, lá na praia, os irmãos começaram a orar por ele. E lá ele foi cheio do Espírito Santo e recebeu o batismo de línguas. Por que eu estou contando isso? Isso é um testificar da palavra que está sendo pregada. Porque o Espírito Santo testifica a respeito daquilo que você crê. E ele testifica liberando sobre você unção e vida. Amém? Então creia, né? Tenha segurança. E no culto passado, ainda dentro desse tema, eu falei da Páscoa. Mas em qual aspecto? Da morte do Cordeiro. Mas a Páscoa, a mensagem principal da Páscoa é a ressurreição de Cristo. Então hoje eu quero falar dessa outra parte da Páscoa, a ressurreição de Cristo. E se você for meditar um pouco no Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos, a Bíblia, ela destina apenas 4 capítulos para o nascimento de Jesus e para a vida dele até os 30 anos de idade. Quantos capítulos, irmãos? 4 capítulos. 4 capítulos para o nascimento e também para a vida dele até os 30 anos de idade. Mas ele destina mais de 85 capítulos para a morte e ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição de Cristo. Preste atenção. A ênfase do mundo lá fora é o Natal. Você já percebeu? Então, quando chega o período do Natal, estimula o povo lá fora a celebrar o Natal. Não tem nenhum problema você celebrar o Natal. Amém? Mas poucos são estimulados a celebrar a Páscoa. Porque a Páscoa é a mensagem que Jesus morreu por você e também fez o quê? Ressuscitou. Jesus ter vindo, ter nascido, foi muito bom, mas ele ter morrido foi melhor ainda, e ter ressuscitado foi glorioso. Você está vendo que o mundo está de cabeça para baixo? Eles celebram muito bem o Natal, mas não celebram a verdadeira mensagem do Evangelho, que é Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para declarar que você é justo. Interessante que a ressurreição de Cristo, olha o que eu vou dizer, a ressurreição de Cristo matou a morte. Você não entendeu? A ressurreição de Cristo matou a morte. A morte hoje não tem poder sobre a sua vida. Pastor, quer dizer que eu não vou morrer mais? Não, você não vai morrer mais, eternamente você não vai morrer. Seu corpo físico, pode ser que você venha morrer nele, mas o seu espírito e a sua alma estão para sempre vivos. E naquele dia que Jesus voltar, se você estiver vivo, você vai receber um corpo novo, glorificado. Mas se você estiver dormindo, a Bíblia fala que você vai ser chamado naquele dia e também vai ser ressuscitado. Você crê nisso? Percebe então que o dia que o Senhor ressuscita, no primeiro dia da semana, bem cedinho, no domingo, bem cedinho, ele ressuscitou. Naquele dia ele estava anunciando para mim e para você: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu galardão? Onde está, ó morte? Naquele dia ele estava anunciando para mim e para você que ele estava matando
a morte através da sua vida. Sabe, hoje então você não precisa ter medo da morte. Você vai ver que os discípulos, depois que Jesus foi assunto aos céus, eles perderam o medo da morte. O apóstolo Paulo, inclusive, ele falava da morte dele de maneira natural. Ele sabia, inclusive, o período que ele iria morrer. Você percebe que a morte, então, não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque Satanás, ele escraviza o homem através do quê? Da morte. Quando o homem caiu, a Bíblia fala que a morte entrou no mundo. Você sabia que a mãe de todos os pecados é o medo? E o medo, no final das contas, é o medo de quê? Morrer. Quando o homem cai lá no Éden, quando Adão caiu lá no Éden, a primeira reação dele foi o medo. E o medo fez ele fugir de Deus e se esconder. Todos que estão debaixo da influência da morte estão com medo. E a próxima coisa que eles fazem é se esconder. Você já foi liberto da morte, filho. Você já foi liberto da influência da morte. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Olha o que diz esse texto. Onde está, ó morte? 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão aqui é ferrão. Se você for ferroado por uma abelha, por um escorpião, isso vai gerar um veneno aí no seu corpo. E seu corpo vai tentar expulsar esse veneno. Mas o veneno do pecado é a morte. Porque a consequência do pecado é o quê? A morte. Qual que é o salário do pecado? Quantos aqui trabalham? O que você espera no final? Salário. Salário. Certamente então, se você trabalha para o pecado, você vai receber o salário. Qual que é o salário? Morte. E a morte aqui não é só a morte física, é a morte eterna. Entende? Jesus então, ele veio te resgatar do quê? Do poder da morte. Do poder da morte. O poder da morte era o quê? Te separar de Deus. Jesus, o que ele fez? Ele te reconciliou com o Pai. Através do seu sangue. Ele tirou a separação. Não existe mais separação entre você e o Pai. Tanto não existe que a Bíblia fala que nós somos um com o Pai hoje. Ele removeu o veneno do pecado. Ele sarou o aguilhão que tinha te ferroado. E hoje você pode andar em novidade de vida, através da vida ressurreta de Cristo. E olha o que diz mais o texto. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o quê? É o quê? Ué, a lei? Mas a lei não são os mandamentos? E como que os mandamentos da Bíblia, que são bons, santos, podem fazer com que eu peque? Porque a Bíblia está dizendo que a força do pecado é o que, irmãos? A lei. A lei é o princípio do merecimento, da justiça própria. Toda vez que você quer comprar a bênção de Deus, quer fazer algo para ser aceito diante de Deus, quer fazer algo para ser aprovado diante de Deus, você está debaixo do merecimento da lei. Sabe o que vai acontecer? Você vai cair, você vai pecar. Porque a força do pecado é esse princípio. Deus deu a lei para mostrar para o homem que ele é incapaz de cumprir os altíssimos padrões que ele tem. O homem é incapaz de cumprir. A lei foi dada para ser quebrada. Vocês estão aqui, gente? A lei não foi dada para você cumprir, porque homem algum consegue cumprir a lei. Porque se conseguisse cumprir a lei, não precisava do Salvador. Quantos aqui precisam do Salvador? Todos nós, filho. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos são quantos? Todos pecaram. E todos então carecem, são carentes da glória, da imagem de Deus. Entende? Então a lei foi dada para ser quebrada. Se você vive pela lei, você vai viver então no pecado. Parece uma contradição o que eu estou dizendo, mas não é. Medite no texto. Sabe, a Bíblia fala lá em João 3,14, 1 João 3,14, que nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Quantos aqui passaram da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama,
permanece ainda na onde? Qual que é a certeza que você passou da morte para a vida? Que você ama o seu irmão. Essa é a certeza. Percebe que a morte, então, lá na cruz do Calvário, ela foi condenada. Mas na ressurreição de Cristo, ela foi resolvida. O texto anterior que nós lemos, a Bíblia fala que a morte foi tragada. E a pergunta é hoje, a pergunta é a mesma hoje: onde está, ó morte, a sua vitória? Você pode dizer isso nessa manhã? Onde está, ó morte, a sua vitória? Sabe, a morte hoje não tem vitória sobre as nossas vidas. Você não precisa mais andar debaixo da influência da morte. Todas as vezes que você está com medo, fala medo, você está debaixo da influência da morte. Você tem que aprender então a viver livre do medo. E o que causa o medo? A culpa, a condenação. Jesus, a Bíblia diz que Ele te resgatou desse império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Como que Ele te resgatou? Removendo de você o pecado, removendo de você a culpa, removendo de você a condenação. Por isso a Bíblia também diz que não há mais condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem aqui está em Cristo? Por isso você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. O que são as coisas velhas? O juízo, a condenação, o pecado ficou para trás. Agora você vai andar em novidade de vida, de acordo com o quê? Com a vida ressurreta que você recebeu. Sabe, em Cristo nós morremos na cruz do Calvário, mas em Cristo nós ressuscitamos ao terceiro dia. Pastor, mas eu ainda não ressuscitei, por que você está falando que a gente ressuscitou? Eu pergunto para você, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Ele disse algo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele já tinha ressuscitado? Mas ele já era? Era ou não, irmãos? Eu pergunto para você, você já ressuscitou? Não, mas você já é a ressurreição e vida? Sim, porque tal qual Ele é, nós somos este mundo. Tal qual Ele foi? Não, tal qual Ele é hoje, assim nós somos hoje também, nele. Percebe? Sabe, em João capítulo 20, eu quero meditar com você então, nesse dia da ressurreição, o que aconteceu? Porque o que aconteceu nesse dia da ressurreição é o benefício que Jesus trouxe para mim e para você. Em João 20, verso 1, a Bíblia diz, no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana, irmãos? Hoje, domingo, aleluia. Não é maravilhoso que Jesus ressuscitou no primeiro dia? No domingo. Se você for ver depois, ele aparece para os discípulos sempre aos domingos. Por que se reúne domingo? Por causa disso. Por causa disso, que nossos cultos, celebrações, são aos domingos. Nós não reunimos no sábado, nós reunimos no domingo. Porque domingo é o primeiro dia da semana. Sábado é o dia que a obra foi concluída, foi consumada. Nós levantamos hoje do descanso, porque a obra já se encerrou. Preste atenção. Olha o que aconteceu nesse dia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, essa Maria Madalena aqui, é aquela mulher que Jesus expulsou dela 7 demônios. Ela era uma pecadora, grande pecadora, e ela tinha 7 demônios nela. A Bíblia fala que ela foi ao sepulcro de madrugada. De madrugada, irmãos, é quando o dia está amanhecendo ali. Essa madrugada aqui está começando a raiar os primeiros raios do sol. E ela foi, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava o quê? Removida. Ela tinha sido tirada. Sabe, a primeira pergunta aqui então é a seguinte: quando Jesus ele ressuscita, o corpo dele é glorificado. O corpo dele não é preso ao tempo e ao espaço. Ele atravessa a parede, ele está aqui e aparece lá. De repente, você gosta de X-Men, né? Quem gosta de X-Men aqui? Avengers. Pois é, Jesus é muito superior a isso. E o corpo que Ele está preparando para mim e para você é muito superior a isso. É isso que você não sabe, mas eu preciso te dizer. Você não sabe a casa que Ele está preparando para mim e para você. E a casa é o corpo. Preste atenção.
Se o corpo de Jesus atravessa a parede, por que removeu a pedra? Não era melhor ele só ter atravessado? Por que removeu a pedra? Se o corpo de Jesus pode estar aqui, e daqui a pouco ele pode ser trasladado para lá, por que precisou remover a pedra? Precisou remover a pedra para que eu e você soubéssemos da mensagem. A coisa mais importante é que você saiba, e saber aqui é por revelação. A coisa mais importante que Jesus tem para você hoje é revelação. A oração do apóstolo Paulo, diariamente pelas igrejas, era por revelação, iluminando os olhos do vosso coração, que seus olhos sejam abertos, que seu coração seja aberto, que você veja o Senhor, veja Cristo, veja Ele revelado. Então, a pedra foi removida para que você pudesse ver, e eu pudéssemos ver. A Bíblia fala então, no próximo verso: então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus, o quê? Amava. Então preste atenção na cena. Maria foi lá para o sepulcro, chegou lá, a pedra tinha sido removida, ela olhou lá dentro, não viu nada, saiu correndo, foi até os discípulos informar o quê? Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Preste atenção, ela foi lá contar, e ela contou para os discípulos de Jesus. Quem está escrevendo isso aqui? João, o discípulo a quem Jesus o quê? Ele estava escrevendo a respeito de quem? De si mesmo. Quer dizer que Jesus amava ele mais do que os outros? Não. Se você for ver no original esse verbo, ele diz o seguinte: o discípulo a quem Jesus continuamente continuava amando. Em outras palavras é isso. Sabe o que ele está mostrando para nós aqui? Está mostrando que eu e você precisamos ter a consciência contínua que somos amados pelo Senhor. A Bíblia fala então que depois que Maria chegou lá e contou essa história, os dois discípulos, Pedro e João, saíram correndo. Olha o que diz o texto, verso 7. Versos 7 e 8. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte, próximo, verso 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Quem chegou primeiro, depois que eles saíram correndo, foi João. Mas João, quando ele chegou na porta do sepulcro, ele deixou Pedro, que estava vindo atrás, entrar primeiro. Preste atenção, irmãos, aqui é uma revelação para você. Todas as vezes que você sabe que você é amado, você vai chegar primeiro. Nós estamos no ano da aceleração. Sabe, a palavra profética para nós como igreja é que vão acelerar coisas nas nossas vidas. Essa semana 2 pessoas me procuraram, 2 famílias diferentes me procuraram. Falaram: pastor, nosso green card foi aprovado. Sabe, eu fiquei muito feliz porque eu vi a aceleração mesmo de Deus ali na vida deles. Então, você percebe que todas as vezes que você tem a consciência que você é amado por Deus, é amado pelo Senhor, você pode ter a certeza que coisas vão acelerar na sua vida. João chegou primeiro. Por que Pedro não chegou primeiro? Ah, porque talvez Pedro era mais velho, tinha dificuldade de correr. Engano. Não por isso. Porque Pedro, se você não lembra, ele havia negado Jesus quantas vezes? Qual é a consciência que Pedro está tendo agora? De medo e condenação. Todas as vezes que você está debaixo do medo e da condenação, coisas vão atrasar na sua vida. Mas todas as vezes que você está debaixo do amor de Deus, meditando nesse amor, se alimentando desse amor, você vai ser fortalecido para chegar primeiro. Sabe, essa é a grande diferença dos dois aqui. E eu vou te provar mais tarde por quê. Interessante que a acusação dos judeus na época foi que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. A acusação que poderia acontecer ali é que alguém roubou o corpo de Jesus. Mas quando eles chegaram lá, o que eles viram? Se você for ver no texto, lá fala que eles viram o lençol e o lenço, lençóis e lenço,
Mas existe outra versão que fala das roupas de Jesus, todos dobrados. Se eu sou um ladrão e vou roubar o corpo, eu vou me preocupar em dobrar as coisas para levar o corpo? Eu vou deixar a roupa, e a roupa de Jesus era cara, vou deixar a roupa de Jesus ali? Também não. Então você percebe que também existe um significado, porque nada está na Bíblia por um acaso. Quando Jesus, ele ressuscita, e ele deixa as suas roupas, e as dobra, ele está dizendo algo: o trabalho foi concluído. Todo o trabalho foi concluído. A Bíblia fala que mais tarde, então, os discípulos saem e Maria volta para a porta do túmulo. E copiosamente ela está chorando na porta do túmulo. Ela olha para dentro do túmulo, ela vê 2 anjos, uma sentada à direita e o outro à esquerda desse local onde Jesus foi colocado. Isso aqui é uma figura da Arca da Aliança. Essa é a verdadeira Arca da Aliança. Para quem sabe o que é a Arca da Aliança, a Arca da Aliança representa o próprio Cristo, representa a presença de Deus. Apenas através da Arca da Aliança, o Senhor falava. Uma vez por ano, diante da arca e em cima da arca, o sangue do sacrifício era aplicado, apontando para a obra de Jesus. Mas esses anjos que estavam aqui, os querubins que estavam em cima da arca, eles eram guardiões da santidade e da justiça de Deus. Se alguém chegasse diante da arca, sem ser qualificado para isso, morreria. Aqueles anjos, então, ou querubins, estavam ali para guardar a santidade de Deus. Mas agora eles estão o quê? Sentados. Quem está sentado está fazendo o quê? Lá no Éden, irmãos, nós vemos que quando Adão e Eva caíram, eles foram expulsos do jardim. E a Bíblia fala que o Senhor colocou na porta do Éden 2 anjos guardando o jardim. Aqueles anjos, na verdade, eram os querubins, que estão agora diante da arca, representados na arca. Mas agora, na realidade em Cristo, no dia da ressurreição, eles não estão mais em pé, porque eles não estão mais guardando a santidade, nem a justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça já foi feita. Agora eles estão descansando. Descansando no quê? Na obra consumada de Jesus. Percebe? Agora eu te pergunto, imagina a cena, Maria olha para dentro e ela vê 2 anjos. Se é você, quando vê esses 2 anjos, o que você faz? Corre, não, para eles ou, ou deles? Os 2 anjos estão lá sentados. Você está olhando e vendo lá dentro do túmulo os 2 anjos, o que você vai fazer? Cadê meu celular? Está ali, aqui. Com certeza você vai abrir seu Instagram agora. Você vai apontar e vai falar: olha só, gente, olha aqui. Você vai fazer uma live. 2 anjos, o que é isso? Vamos tirar uma selfie, vem cá, chega aqui. Com certeza você vai fazer isso. Com certeza. Se fosse dos dias de hoje, você ia gravar isso. Porque é algo muito maluco que está acontecendo. É algo muito sobrenatural. Com certeza você ia fazer isso. Mas sabe o que é mais interessante? Maria não se importou com aquilo. O anjo lá de dentro perguntou para ela: mulher, a quem procuras? Ela responde: o meu Senhor, onde o puseram? E de repente a Bíblia fala que nas costas dela, atrás dela, o Senhor Jesus aparece, mas ela não o reconhece. Ela fala: mulher, o que foi? Por que choras? Preste atenção, isso aqui também é uma pregação para nós. Maria, ela não tinha doutrina completa, porque ela não cria corretamente. Mas o coração dela era para Jesus. Os olhos dela era para Jesus. O foco do coração dela era para Jesus. Mesmo diante de anjos, mesmo diante de uma situação sobrenatural daquela, não a despertou mais do que a necessidade de Cristo. Sabe, isso ensina para nós algo. Mais vale um coração apaixonado do que um coração cheio de doutrina correta, mas frio. Você precisa ser apaixonado pelo seu Senhor. Você precisa ter olhos só para Jesus. Mesmo que apareça anjo aqui, o seu foco é Jesus. Mesmo que apareça alguém extraordinário demais aqui, o seu foco é só Jesus. Porque nada é comparado com Jesus, irmãos. Maria percebeu isso. Ela não havia entendido
sobre a ressurreição. Ela nem cria direito, mas Jesus foi parado para atendê-la. Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia fala: mulher, por que você está me detendo? Eu ainda não subi para o meu Pai. Só que Jesus fala Maria. Quando ele fala Maria, a Bíblia fala que ela reconheceu que era o Senhor. Sabe, Jesus, ele conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. O Senhor conhece você individualmente. É impressionante isso, né? Ele conhece você pessoalmente. Interessante aqui, que neste momento, essa mulher está chorando. Agora eu pergunto para você, se você é Jesus, você morreu, e ao terceiro dia você ressuscitou, qual que é o seu primeiro ato? Qual que é a sua primeira atitude? Qual é o seu primeiro ato a ser proclamado para fora? Provavelmente você ia aparecer lá no meio de Jerusalém gritando: ih, vocês não me pegam, vocês não me pegam. Por quê? Para mostrar que ninguém tem poder sobre a sua vida. Mas qual foi o primeiro ato de Jesus? O primeiro ato de Jesus foi consolar uma mulher que nem uma fé correta tinha, estava chorando, enxugar as lágrimas dela. Depois disso, fortalecer a fé dela e enviar para os discípulos com uma mensagem da ressurreição. Aquilo ali é um sinal profético do que Jesus faz hoje. Muitas vezes você chega na vida da igreja, você nem tem a fé correta ainda, mas Deus está trabalhando no seu coração, e Ele está também cuidando de você, enxugando as suas lágrimas, sabe? Ele está cuidando da sua vida, cuidando de cada detalhe. Você pode até nem perceber, você pode nem ver, mas Ele está cuidando de você, Ele está te fortalecendo, Ele está cuidando de cada necessidade. Mas daqui a pouco Ele vai te enviar para pregar a mensagem da ressurreição aos seus irmãos. A Bíblia fala que ela olhou para Jesus e ela pensava que era o jardineiro. Adão, irmãos, foi o primeiro jardineiro. Agora o último Adão, que é Jesus, está ali também naquele jardim, aonde havia um sepulcro. No dia que o homem caiu ele e a mulher. Mas no dia que o homem foi restaurado, estava o homem Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, num jardim com a mulher que aponta para nós. Aquela mulher é um símbolo da igreja. Vocês estão comigo, gente? Continuando, no verso 19. Sabe, qual é o cenário aqui agora na vida dos discípulos? A Bíblia fala que todos estavam com medo. Todos estavam com o quê? Medo. Sabe, eles estavam com medo do quê? De serem mortos pelos judeus, pelos fariseus. Então, eles estavam escondidos, porque o medo te faz fazer o quê? Esconder. Lembra de Adão? Ele ficou com medo e escondeu. Quando Jesus ressuscita, ele vem lidar com 3 coisas. Fala comigo, 3 coisas: com a morte, com o medo e com a falta de frutificação. Vou explicar para você. Na verdade, é o medo, incredulidade e a falta de frutificação, ou esterilidade. Olha só, no verso 19 a Bíblia diz que ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancada. Por que está trancado? Tem gente aqui? Ou só anjos? Estava trancada as portas da casa onde estavam os discípulos. E eles estavam com o quê? Medo. A mensagem da ressurreição para mim e para você é para lidar com o medo. Deus quer remover o medo de você e de mim. Deus quer remover de você o medo, porque o medo, a consequência dele na sua vida é incredulidade. E a falta de fé, a consequência é esterilidade. Preste atenção. Os discípulos estavam com medo e Jesus agora vai aparecer no meio deles. Isso é algo maravilhoso, não? Você vê que o corpo de Jesus, ele não é preso ao tempo, nem ao espaço, nem à matéria. Mas ele é físico. Porque ele fala para os discípulos tocarem nas feridas.
foram saradas. E a primeira coisa que Jesus fala é: paz seja convosco. Fala para o irmão que está ao seu lado: paz seja convosco. Sabe, se você for ver os escritos dos apóstolos, a forma deles cumprimentarem é graça e... Fala para o irmão que está ao seu lado então: graça e paz. Por que graça e paz? Porque graça e paz é o resumo do Evangelho. Você foi salvo pela graça e o resultado sempre é paz. Mas por que Jesus não falou graça e paz? Só falou paz? Nenhum detalhe na Bíblia está ali por acaso, irmãos. Porque graça é uma pessoa. A graça estava diante deles e a graça estava liberando paz sobre eles. Por isso, essa é a maneira de Jesus entrar. A Bíblia fala que ele se colocou no meio. Fala comigo: no meio. Sabe, quando nós nos reunimos, o Senhor está no nosso meio. Ao reunirmos aos domingos, o Senhor está no nosso meio. E Ele está liberando sobre o seu coração e o meu coração paz. Paz, que é resultado da graça dEle operando na sua vida agora. Essa é a maneira que Ele ministra para nós. E Ele está ministrando isso agora, para você e para mim. Interessante então, que no verso 24 diz, verso 24: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles naquela